Boa noite, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 29. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e os saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração. Vamos orar. Senhor, nós somos fracos, nós somos limitados. No nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração, nós somos pó dessa terra. E por isso nós não temos capacitação em nós mesmos de ler a Tua palavra, compreendê-la, muito menos correspondê-la de maneira que Te agrada. Nós somos fracos, mas nós pedimos que nesse momento, Pai, no qual a Tua palavra será exposta, aplicada ao nosso coração, que o Senhor ilumine a nossa mente, que onde há fraqueza e limitação, o Senhor transborde de graça, para que a Tua palavra encontre morada em nosso coração, para que através de instrumentos falhos, Pai, o Senhor faça a Sua voz ser ouvida, e a Tua palavra prospere em nossa vida, transformando nosso coração para ser mais parecido com o de Cristo. É o que nós pedimos em nome dEle. Amém. Meus irmãos, esse é um texto difícil. Esse é um daqueles textos que, quando eu estava planejando as pregações em Marcos ano passado, eu ficava pensando: um dia eu vou ter que pregar esse texto. Um dia eu vou ter que lidar com esse texto, porque é um texto que assusta pastores. É um texto que assusta qualquer pessoa que se propõe a liderar e a servir de maneira mais explícita ao reino de Cristo. Porque aqui nós encontramos 9 apóstolos que oraram, e um demônio não saiu. E o medo de qualquer pregador, o medo de qualquer líder cristão, de qualquer cristão de forma geral, ao olhar para essa passagem e pensar: e se isso acontecer comigo? E se eu tiver que lidar com uma situação na qual eu tenho confiança de que Deus pode fazer alguma coisa e não vai? E se eu orar por um enfermo e ele não for curado? E se eu orar por uma pessoa possessa e o demônio não ir embora e ainda mais, zombar de mim e tornar o estado da pessoa ainda pior? O que acontece quando a gente ora, pede, se entrega, tenta fazer o ministério, mas parece que as coisas não dão tão certo assim? Esse texto, meus irmãos, vai falar para nós muito sobre a questão da confiança. Em quem nós temos confiados e o quanto isso é fundamental para nós cumprirmos a nossa missão de maneira digna. Para você entender essa passagem, é importante lembrar o que veio antes.
No capítulo 9 ainda de Marcos, nós vimos a partir do versículo 2 a transfiguração. Você se lembra da história? Jesus subiu ao monte mais alto da região, possivelmente o Monte Hermon, junto com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Ou seja, 9 ficaram lá no pé da montanha. E Jesus sobe, no topo da montanha ele é transfigurado, ele aparece glorioso, com vestes resplandecentes, aparece Elias e Moisés, e o Pai diz do céu: este é meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. E nisso todos somem e permanece apenas Jesus. Na descida, os discípulos estavam cheios de dúvidas, tentando entender o que acontecia, e Jesus parece que joga ainda mais lenha na fogueira, mostrando quanto que eles eram limitados na compreensão da sua missão e do reino de Deus. Mas agora, no pé do monte, ao encontrar com os outros 9 que ficaram, nós encontramos uma situação muito parecida com a história de Moisés. Eu não sei se você lembra, mas quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, ele passa ali 40 dias. 40 dias nos quais Deus se revelou a ele, falou com ele, os tabletes de pedra foram escritos com os 10 mandamentos, e então quando Moisés desce para entregar a revelação máxima da lei de Deus naquela época para o povo, a expressão do caráter de Deus revelado nos 10 mandamentos, o que ele encontra? Caos. O povo inteiro estava agora adorando a deuses pagãos. O próprio irmão de Moisés, o sumo sacerdote, o líder espiritual do povo, tinha confeccionado com todo o ouro que trouxeram do Egito um bezerro de ouro, dizendo que este é o nosso Deus, esta é a figura, esta é a aparência do Deus de Israel, vamos adorar a ele. E aí acontecia danças, louvor, parecia um culto mesmo, mas um culto que não era o Deus verdadeiro. E Moisés desce, olha para aquela situação, fica indignado, quebra as tábuas de pedra, profere juízo contra a nação, acontece uma grande disciplina naquele dia, e depois acontece uma nova redição dos 10 mandamentos, e a história continua. Ao descer do monte, depois de um encontro glorioso, da revelação máxima da glória de Deus, o caos estava ali embaixo esperando. Da mesma forma, agora, Jesus volta com os 3 discípulos, e ao encontrar os 9, a gente esperaria o quê? Um momento de reflexão, de celebração sobre tudo aquilo que aconteceu. Mas o versículo 14 diz: quando eles se aproximaram dos discípulos, os 9 que ficaram embaixo, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. Encontraram uma baita de uma confusão. Os 9 apóstolos que ficaram embaixo do monte, mais uma galera que estava ali embaixo, mais os escribas, os líderes religiosos de Israel, estavam numa grande discussão, uma briga ali, parece uma feira, de tanto barulho que estava acontecendo. E aí Jesus desce, vendo aquele caos acontecendo, ele busca entender o que está acontecendo. Versículo 15: e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. A celebridade chegou. E agora começa a voltar a atenção para Jesus. No meio disso tudo, ele interpela os escribas, ele pergunta para eles: por que vocês estão discutindo com os discípulos? O que é que vocês estão acusando eles? Qual que é o problema que está acontecendo aqui? E perceba o nível da confusão. Jesus chega para entender a situação dos discípulos, a multidão vem até Jesus, nisso Jesus pergunta para os escribas, e quem responde? Um pai no meio da multidão. Era tanta voz, tanta confusão acontecendo, que um respondia a pergunta do outro, estava acontecendo uma verdadeira muvuca ali. E naquela hora, um homem responde do meio da multidão, no versículo 17. Um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, o espírito mudo, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Eu roguei a seus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então nós encontramos o grande problema. Enquanto Jesus estava no monte, sendo transfigurado, os seus discípulos estavam embaixo tentando exercer o ministério, fazer aquilo para o qual Cristo chamou para fazer. Nós vimos no capítulo 6 que Jesus tinha dado autoridade para eles para expulsar demônios, curar pessoas e pregar o reino de Deus. Mas quando Jesus chega no pé do monte, os discípulos não conseguiram cumprir a missão, os escribas estão confrontando eles, muito provavelmente zombando, no seguinte sentido: ué, não foi vocês que estavam aqui não estão querendo vencer o demônio? Por que vocês não conseguiram? Será que está faltando poder? Será que falta autoridade? Por que o demônio não vai embora quando vocês mandaram embora? Os nossos exorcistas judeus conseguem mandar demônios embora com todos os nossos rituais, mas vocês aí, em nome desse tal Jesus, não conseguiram fazer nada. Então aconteceu uma acusação, mostrando que o ministério deles era possivelmente falso, porque aquilo que eles mandaram acontecer, o demônio ir embora, não aconteceu. Logo, vocês são impostores, são líderes fajutos, são pastores da Shopee, como a gente diria hoje em dia. Homens que não têm autoridade, que não têm poder e que falam e as coisas não acontecem. Então aconteceu uma grande briga ali no meio, e nisso tudo, o maior problema não era o ego dos discípulos, mas era o nome de Cristo, porque eles eram discípulos de Jesus.
E uma vez que os discípulos de Jesus não cumprem aquilo que Jesus chamou eles para fazer, logo, aquele mestre não tem tanto poder assim. Então era uma confusão generalizada. E além disso, tinha uma pessoa sofrendo profundamente. Na verdade, não uma só. A gente sabe que quando um filho sofre, não é só ele que sofre. O pai sofre, a mãe sofre, a família sofre, a comunidade sofre. E a situação que nós encontramos aqui é uma situação horrível. É de um jovem, talvez um pré-adolescente, que vivia sendo atacado por um demônio. Um demônio mudo, que não falava blasfêmias, que não proferia alguma linguagem estranha, mas ele simplesmente destruía a vida daquele menino. De tal forma que, olhando a descrição, parece muito com um caso de epilepsia, nós poderíamos pensar. O menino tem convulsões, ele se joga no fogo, se joga na água, ele parece que está tentando contra a própria vida, ele fica rangendo os dentes, ele fica babando, ele não consegue se controlar, ele entra em colapso nele mesmo. E nessa situação que parece para nós uma epilepsia, o texto diz que na verdade é um demônio. E antes de olhar sobre como Jesus lida com isso, é importante a gente entender. Nem toda doença é demônio, mas nem toda doença também não é demônio. Existem casos em que vai ser apenas uma doença, e existem casos onde vai ser um demônio. E qual que era a manifestação de que era um demônio? Perceba o texto, era mudo. Não era falar com voz grossa, como a gente vê em algumas igrejas por aí, não é falar coisas horrorosas, não. Era uma criança entrando em colapso na sua saúde. E isso nos mostra algo interessante sobre o reino das trevas. Mostra que para nós o diabo ele não é apenas aquele que fala coisas blasfemas e hediondas, mas é também aquele que traz sofrimento silencioso. Um sofrimento que estava destruindo a vida desse menino. E o pai percebia que aquilo não era normal. Não era uma coisa que um medicamento, um tratamento poderia resolver. Era um demônio que estava destruindo e matando o seu filho dia após dia. Imagine como era o estado daquele menino. Imagine como eram as noites de sono daquela família. Você vai dormir com um olho aberto e um olho fechado, porque você não sabe o que pode acontecer com seu filho. Ele pode levantar da cama no meio da noite, pegar a vela da casa, tacar no chão e se jogar em cima do fogo. Você pode estar querendo passar perto de um rio para lavar as roupas, e o seu filho fala assim, pai, eu vou nadar. E o menino não volta, ele começa a querer se afogar no fundo. Você está andando no meio de uma multidão, e o menino cai no chão convulsionando, e as pessoas correndo o risco de pisotear o seu filho. Imagina a vida daqueles pais, imagina o sofrimento daquela criança. E o pai passou por isso aqui, como veremos mais à frente, não apenas em pouco tempo, mas toda a infância daquele menino foi esse sofrimento contínuo, de dia e de noite, sem ter um segundo de paz, porque o demônio destruía a vida daquela criança. Então aquele pai, quando ouve falar do poder de Cristo, das libertações que ele fez, e dos discípulos que seguiam e obedeciam a esse mestre, o que ele faz? Coloca toda a sua esperança ali, porque ninguém pode resolver isso em anos e anos de sofrimento, mas esses seguidores do Nazareno podem fazer algo. Então imagina, ele ouve a notícia, se desloca, caça os discípulos por onde eles estão, os 9 espalhados naquela cidade, encontra eles e fala, por favor, socorro meu filho. E é fácil imaginar, nesse caso Pedro escapou dessa vez, mas talvez imaginar o Judas falando assim, claro, qual que é o problema do seu filho? Não, ele está possesso de um demônio que faz isso, isso e isso com ele. Não, sem problemas. Demônio, vai embora em nome de Cristo. E o menino convulsionando. Aí o Judas entrando em choque. Tomé, vem cá. Eu orei o menino e o demônio não foi embora do menino. Não, agora vai dar certo. Aí os dois, em nome de Jesus, vai embora. E o menino convulsionando, gritando e gemendo. Aí um olha para o outro. E agora? A gente fez o que Jesus falou para fazer. Nas outras vezes funcionou. Agora não funcionou. E agora? E eu não sei quantos mais chamaram. Mas a questão é, eles tentaram. Eles fizeram tudo o que estava no alcance deles, humanamente falando, para que aquele problema fosse resolvido na forma como sempre tinha sido resolvido até ali. E nada resolveu. E aí imagina a vergonha dos discípulos, a cara deles, o constrangimento público. Eu orei, não resolveu. Eu chamei e não foi. E agora? E aí chegam os escribas. Tá vendo? Segue Jesus, mas não tem poder. Fala para o demônio ir embora, o demônio ri da cara de vocês. Que tipo de autoridade tem esse Jesus que vocês seguem? E nisso, a multidão vem, vendo tudo aquilo acontecer. Pense na situação. É sofrimento de uma família, é vergonha dos discípulos, é o mau testemunho que está sendo dado para a multidão, e são os escribas achando que venceram aquele embate. Caos generalizado. E nisso tudo, antes de resolver qualquer problema, o que Jesus faz é dar uma bronca. O versículo 19 mostra uma profunda emoção de Cristo. O texto vai dizer, então Jesus lhes disse, para os discípulos, para a multidão e para os escribas, para todo mundo ali. Ó geração incrédula,
Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Jesus fala, eu não aguento mais tanta incredulidade. Como que depois de tudo, vocês, discípulos, não creem? Como que vocês, multidão, depois de ouvir tudo que acontece, agora são movidos por uma situação como essa? Como que vocês, mestres da lei, conhecendo a Bíblia tão bem, não entendem o que está acontecendo? E isso aqui não era uma coisa apenas externa para Jesus. O problema é da fé deles, o problema é que eles não entendem. Isso ofende a Cristo, porque Jesus é Deus. E se tem uma coisa que ofende o nosso Deus, é a incredulidade. Você não vê Jesus reclamando, lamentando de maneira tão profunda assim o sofrimento físico. Você não vê eles lamentando de tal forma tão profunda a fome ou a sede que ele possivelmente sentia. Mas você vê Jesus reclamando nesse sentido de lamentar, de entregar para Deus seu sofrimento com relação à incredulidade. E se tem uma coisa que Deus sofre em toda a Escritura, do começo até o fim, é um povo incrédulo. São pessoas que têm informação sobre ele como os escribas e não vivem à luz disso. São pessoas como os discípulos, têm um relacionamento explícito com ele, mas não honram o relacionamento como veremos a seguir. São pessoas como a multidão que ouve o burburinho, mas não toma posição por Cristo. Jesus está cansado de incredulidade. Tem coisas que acabam com a paciência, no sentido, do jeito de falar de Jesus, que tiram a alegria dele de viver no jeito de falar. É a incredulidade. E ele fala, até quando eu vou ter que aguentar isso? Até quando vocês vão ter essa imaturidade, discípulos? Até quando as coisas vão funcionar só de um jeito que a fé de vocês, minúscula, talvez até mesmo inexistente, consegue conceber? Qual que era o problema dos discípulos aqui? Por que Jesus dá uma bronca tão grande? Será que não era o plano de Deus que o demônio fosse embora? A grande questão, meus irmãos, é que os discípulos, como a gente vai ver mais para o final, não estavam dependendo de Jesus. Jesus diz que ao tentar expulsar o demônio, com essa crítica que ele faz no versículo 19, ao eles tentarem expulsar o demônio, fizeram isso de forma incrédula. Já parou para pensar que dá para fazer coisas grandiosas para Deus de forma incrédula? Que nem agora, eu estou pregando. Será que eu acredito no que eu estou falando? Ou é só um discurso ensaiado com uma tônica comum de igrejas evangélicas, na qual eu convenço vocês de que eu falo de coisas que eu de fato acredito? Será que eu mesmo acredito no que eu estou falando? Percebe como é sutil a linha que separa a incredulidade da credulidade dentro de uma estética religiosa? Os discípulos mandaram o demônio embora. Religiosamente, explicitamente, ok. Mas Jesus critica a incredulidade. Ao que dá a entender que, ao falar para o demônio ir embora, eles não estavam acreditando que Jesus de fato faria aquilo. Ou que não acreditavam que se Jesus estivesse, como Jesus não estava ali perto, aquilo não aconteceria. Existia incredulidade no coração dos discípulos. E Jesus fala, eu não aguento mais. Eu não aguento gente que caminha comigo e constantemente volta para trás. Eu não aguento gente que caminha comigo e sabe um monte de coisa e não crê em mim. Eu estou cansado disso. Na carta que Jesus manda para a igreja de Laodiceia, no livro de Apocalipse, ele fala, vocês não são nem quentes nem frios, vocês são mornos, e eu sinto vontade de vomitar vocês da minha boca. São palavras duras de Jesus, porque Jesus ele nos ama, é um fato. Ele ama pecadores fracos, indignos, que necessitam de ajuda. Ele não ama só gente perfeita, afinal não existe ninguém perfeito. Ele ama pecadores assim como eu e você. Mas uma vez que nós entramos em um relacionamento com Jesus, nesse amor de Cristo, Ele quer, Ele deseja, Ele tem uma santa ambição que você amadureça, que a sua fé vá crescendo como um grãozinho de mostarda, até se tornar uma hortaliça completa. Que a sua fé pequenininha venha se tornar uma fé robusta ao longo do tempo. Jesus não quer pessoas que sigam Ele apenas na estética, mas sem essência. Ele quer uma essência que vá crescendo dia a dia. E isso traz profundo sofrimento para Jesus. Jesus não reclama de muitas coisas, mas disso ele reclama. Incredulidade dos discípulos, da multidão e dos escribas. Mas o texto vai continuar mostrando para a gente agora a ação de Jesus. Porque no final dessa lamentação de Jesus, no versículo 19, ele fala, tragam um menino. Tragam esse menino que está sofrendo há tanto e tanto tempo, trazendo sofrimento para a família. Tragam ele para mim. E o versículo 20 começa a dizer, e trouxeram o menino, e quando ele viu a Jesus, aqui é meio ambíguo, o menino ou o demônio que estava no menino, ao ver Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. Eu não sei se você já viu uma pessoa tendo um ataque epilético, uma convulsão. É assustador. Eu lembro na primeira vez que quando eu fui tirar a carteira de motorista,
No meio da aula teórica, uma menina levantou para dar um exemplo na sala de aula, caiu convulsionando. É a primeira vez que eu vi uma pessoa assim, e aquilo me marcou. É assustador. Porque você é uma pessoa tremendo, se sacudindo, se machucando, e você fica pensando, o que eu faço? Como é que eu ajudo? Se eu seguro, não seguro? E aí explicaram como seria o caso naquela situação, mas a convulsão é algo assustador. E o texto diz que não era apenas uma reação do corpo, como é o caso de uma convulsão, uma epilepsia, mas o demônio estava agitando o menino com violência. Uma coisa é o seu corpo entrar em colapso, outra coisa é uma força maligna pegar você e querer te sacudir para te destruir contra o próprio chão. É horrível até de pensar em pensar nisso. Imagine uma criança se debatendo de maneira violenta, se arranhando toda no chão e se quebrando inteira. É horrível só de pensar em pensar nisso. E isso estava acontecendo naquela situação. O espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumado. E naquela situação horrível, naquele caos familiar, o pai talvez em lágrimas, agitado com tudo o que está acontecendo, Jesus começa a perguntar para o pai, naquela hora que o menino meio que estabiliza. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso acontece com ele? E o pai diz, desde a infância, respondeu. E muitas vezes, não é agora que isso aconteceu, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Pensa o tamanho do sofrimento desse pai. Jesus queria entender a situação. Ele não é apenas aquele Deus, que é importante para nós entendermos, que a gente fala assim, Jesus me ajuda. Ele pode fazer isso. Mas perceba a pessoalidade do cuidado e do carinho de Jesus. Ele não é um kit de primeiros socorros, ele não é extintor de incêndio. Ele é uma pessoa que se importa, que sente a dor, tem empatia e quer entender a situação. Isso aqui para qualquer um de nós, aqui, especialmente os pais que têm crianças que constantemente ficam doentes, porque criança é uma coisa que sabe fazer muito bem, é ficar doente. Lembre-se, quando você for falar com Deus sobre seus filhos, pode falar. Ele quer entender, ele quer ouvir. Não é falta de fé de escrever para Deus toda a sua angústia, todo o sofrimento, tudo o que tem acontecido. Jesus queria saber. A gente fica sempre naquela dúvida, será que ele já não sabia? Será que pelo Espírito ele sabia o que era, mas que perguntou para desenvolver a fé? Será que ele não sabia humanamente falando e perguntou para saber? A questão é, Jesus se importa. Ele se importa com o nosso sofrimento. E ele quer ouvir o que tem gerado desconforto e dureza para a nossa vida. Aquilo que tem trazido sofrimento e angústia para o nosso coração. Jesus se importa conosco e quer ouvir a sua palavra. Você pode, nas suas orações, chorar, lamentar, ser até repetitivo, de certa forma, falando a mesma história várias vezes, porque você nem se lembra quando foi a última vez que contou, e poder entregar tudo para Deus sem pressa, sem economia de palavras. Jesus é longânimo. Ele ama ouvir os seus filhos. Ele ama ouvir aqueles que têm fé nele. E naquela hora o pai começa a contar, e contar, e contar. E teve uma vez que esse menino quase morreu se jogando fogo. Outra vez ele foi nadar e quase morreu afogado. E a gente não consegue cuidar desse menino. Por favor, Jesus. Ele termina dizendo, se você pode alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E esse pai anônimo é um personagem maravilhoso na Escritura. Porque ele mostra para nós como que uma pessoa fraca, limitada, como disse na oração antes de pregar, consegue encontrar algo no Senhor. Ele fala para Jesus, se você pode alguma coisa, ajuda. Nós talvez poderíamos pensar, meu amigo, você sabe com quem você está falando? Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Todo-Poderoso. É claro que ele pode fazer alguma coisa. Mas isso para nós, isso para os discípulos. E a gente vai ver como isso é perigoso de pensar. Mas aquele homem, na sua sinceridade, na sua simplicidade, sem saber muita coisa de Bíblia. Às vezes é o caso de alguns de vocês que estão nos visitando há algumas semanas, alguns meses, até pela primeira vez hoje. Talvez você pense assim, mas eu não sei nada de Bíblia, eu não entendo muita coisa da religião, não entendo muita coisa de Cristo, eu nunca li a Bíblia, sabe, nenhum livro da Bíblia ali inteiro, quiçá a Bíblia inteira. Eu não sei muita coisa, será que Deus escuta a minha oração? Deus se importa. Não tem nível de conhecimento mínimo para Jesus se importar com você. Esse pai não tinha nem noção direito de quem era Jesus. Ele fala, se você puder fazer alguma coisa, se tem alguma coisa no seu campo de possibilidades, faça. Ele não tinha muita certeza, mas o que ele tinha era um pouquinho, do tamanho de um grão de mostarda, de fé. Uma fé que é, se você pode, me ajuda. E como veremos a seguir, é uma fé bem sincera, de certa forma. Porque ao dizer isso, Jesus responde. Ao que respondeu Jesus, se podes, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Todos aqueles que têm um pouquinho de fé podem experimentar o impossível da mão de Deus.
Não tem nada que seja impossível para Deus fazer para aqueles que têm um pouco de fé nele. Não quer dizer, antes que a gente possa entender errado o que Jesus está dizendo aqui, que se eu tiver fé, tudo que eu pedir vai acontecer. Se eu tiver fé, tudo que eu sonhar, Deus vai ter que me dar. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que não há nada impossível de Deus derramar na vida dos seus filhos, quando há nem que seja um pouquinho de fé. Isso para nós é algo libertador. Porque nessa hora, Jesus coloca a seguinte questão: tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, me ajuda com a minha falta de fé. Ué, eu creio, mas eu não tenho fé. Eu creio, mas me ajuda com a minha falta de fé. Tudo é possível ao que crê. Eu creio, mas não é aquela Brastemp a minha fé. Eu creio, mas eu não sei se é uma fé, assim. E com dor, e com lágrimas, ele diz. E essa é uma das frases mais sinceras de toda a Bíblia. Eu creio, me ajuda com a minha falta de fé. Essa devia ser a nossa postura. Essa devia ser a postura dos apóstolos que não conseguiram expulsar o demônio. Por quê? Eles não tinham fé, do tamanho da fé desse homem anônimo. Mas esse homem anônimo, na sua falta de fé, tinha fé. Na sua fé que não era madura, não era robusta, não era bem desenvolvida, cheia de conhecimento teológico, sem anos e anos de experiência com Deus, mas aquela fé pequena era o suficiente para humildemente falar: Senhor, eu não tenho muita fé, mas o pouquinho que eu tenho, eu te peço, ajuda meu filho. E Jesus atende. E isso é algo muito importante nós entendermos. A nossa fé não move a mão de Deus. A nossa fé não move Deus a fazer aquilo que nós queremos. Não é o tamanho da sua fé que convence Deus a fazer aquilo que você pede a Ele em oração. Não é o seu olho fechado, o seu joelho calejado, não é as lágrimas correndo do seu rosto que vão fazer Deus fazer aquilo que você quer. A fé não é quantitativa. A fé não é um nível no qual quanto mais você tem, mais Deus te obedece. Não, a fé é uma expressão de confiança, que é difícil sustentar. Mas quando ela é verdadeira, por menor que ela seja, ela é suficiente para que Deus derrame em nossa vida os propósitos dele para cada um de nós. Por isso, se você tem pouca fé, não tenha dúvidas. Jesus te escuta. Se você tem um monte de dificuldades e lutas internas para entender e lidar com o cristianismo de maneira coerente, madura, não é isso que vai impedir o seu pai de ouvir a sua voz. Não é o seu nível de conhecimento, experiência, sabedoria e fé poderosa que vai fazer Deus responder a sua oração. É uma fé sincera, humilde e que reconhece: eu tenho fé, mas não tenho. Me ajuda. E a gente vai ver aqui a resposta de Jesus. Versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, ou seja, a multidão começou a correr para perto para ver o show que ia acontecer ali, para Jesus evitar aqueles holofotes, usar uma pessoa como trampolim para o ministério, repreendeu o espírito imundo, dizendo: saia deste jovem e nunca mais tornes a ele. É uma libertação definitiva. Jesus não dá um paliativo, ele resolve de fato o problema. E aí o versículo 26 diz: e ele, o demônio, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto. A ponto da multidão que agora chegou falar: morreu. E é interessante, Jesus fala com o espírito surdo, fala com o surdo, e o surdo obedece. E nessa hora o demônio dá o seu último show, sua última luta para tentar de alguma forma ganhar a vida daquele menino, e no meio daquela agitação todo o menino cai como morto, talvez literalmente morto. Talvez no meio de todo aquele ataque foi o último golpe do demônio na vida daquele menino, levando ele ao óbito. Tanto que a multidão fala: morreu. O entendimento disso é por causa da resposta de Jesus, versículo 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu. E esse é o mesmo verbo que vai ser utilizado depois para falar sobre a ressurreição de Jesus. É a mesma palavra que é utilizada quando Jesus ergue a filha de Jairo. Pode ser que esse menino de fato tenha morrido, por causa da violência do diabo. Mas quando o demônio faz algo que está contra o plano de Deus, não há nada que possa impedir Jesus de reverter aquela situação. E ele pega o menino pela mão, levanta ele, e a vida continua. Então essa história, meus irmãos, nos mostra o tamanho do amor de Jesus. É um amor que não é movido pelo tamanho da fé, mas é um amor que responde a uma fé sincera, fraca, autoconsciente das suas limitações. E quando Jesus trabalha na nossa vida, quando Ele responde às nossas orações, Ele faz o que Ele quer. O demônio pode tentar matar os seus filhos. Ele pode tentar matar, você pode até de fato matar. Mas quem é o Senhor dos vivos e dos mortos? Jesus Cristo. Uma legião de demônios pode tentar nos assustar, como dizia Martim Lutero no Castelo Forte. Se milhares de demônios vierem nos assustar, não vão conseguir, porque o Senhor é o nosso castelo forte, porto seguro no meio da dificuldade.
E esse texto nos mostra o importante de nós confiarmos nesse Jesus. O Jesus que vence o demônio, o Jesus que vence a enfermidade, o Jesus que vence a falta de fé e desenvolve o pouquinho que nós temos para ser uma resposta agradável a Ele. E a história vai terminar com os discípulos dentro da casa, versículo 28 e 29. Depois de tudo que aconteceu daquele dia fantástico, na multidão, com os escribas e tudo mais, eles entram na casa, versículo 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos expulsá-lo? E é uma pergunta que todos nós queremos saber. Ué, eles não fizeram o jeito certo, por que não resolveu? E eles falam: por que nós não pudemos expulsar o demônio? E o problema dessa pergunta está na própria pergunta. Quem que vai libertar o demônio na visão deles? Eles. Por que nós não pudemos expulsar o demônio? E a grande questão é: vocês não podem. Ninguém pode expulsar demônios. Eu não posso expulsar demônios, você não pode expulsar demônios. Ninguém aqui tem esse poder. Mas os discípulos, no meio do convívio, no meio da experiência, no meio do dia a dia, começaram a se acostumar com o sagrado. E começaram a pensar que, se eu falo, acontece. Se eu uso a fórmula sagrada, em nome de Jesus, vai embora, o demônio vai. E começaram a pegar aquilo que era uma demonstração da dependência do poder de Cristo, em nome de Jesus, e começou a virar apenas um ritual na boca deles. Por que nós não pudemos expulsar o demônio? Jesus poderia falar: porque vocês não podem? Vocês nunca puderam. Ninguém pode expulsar um demônio. A grande questão é a resposta de Jesus. Versículo 29. Respondeu-lhes: esta casta, esse tipo de seres, esses demônios, não podem sair, senão por meio da oração. Alguns manuscritos, bem depois do Novo Testamento, acrescentavam o jejum, que era o entendimento da igreja primitiva. Mas o texto mesmo vai até a oração. O ponto aqui é o seguinte: então, se eu tiver uma vida de oração, uma vida consagrada, eu vou ter autoridade espiritual para expulsar Satanás. Não. Não é isso. E muita igreja prega isso. De autoridade espiritual, de um poder espiritual. É justamente o contrário do texto. Sabe o que é oração? Oração é o ato de extrema humildade, de extrema dependência. Oração é justamente o ato de você, em particular ou em público, falar para Deus os seus sonhos, lutas, desejos, motivações da sua vida e falar assim: Senhor, toma conta, conduz, resolve, me ensina, me orienta. Oração, meus irmãos, é um exercício de auto-santificação, no sentido de que a gente vai se humilhando diante de Deus em oração e aprendendo a depender mais e mais dele. Quer ver um sinal de uma saúde espiritual péssima? É quando você não ora. Pense agora você mesmo. Quantas vezes você ora por dia? E aqui eu não quero colocar um número como regra definitiva, mas você consegue lembrar da oração ser uma parte natural, constante e vital da sua rotina diária? Hoje mesmo, sem ser aqui no culto, onde a gente chama para orar literalmente, na sua casa, você orou? Hoje, domingo, dia do Senhor, o dia mais sagrado da semana, você orou? E ontem? Não vale reunião de oração, se bem que ontem nem teve, né? E a semana que passou? Quando foi a última vez que você consegue lembrar que você gastou, não digo horas, mas 5 minutos, de olho fechado, talvez ajoelhado do lado da sua cama, ou de olho aberto, sentado, ou no carro, ou em algum lugar, mas conscientemente, ativamente, não aquela conversa assim: oh, Deus me ajuda. Não, mas gastar tempo com Deus em oração. Quando foi a última vez que isso aconteceu com você? Eu arriscaria dizer que talvez boa parte de nós nem lembra quando isso aconteceu da última vez. Quando você teve um tempo quente, caloroso, envolvente de oração com Deus. Um tempo no qual você pôde se debruçar diante do Senhor, talvez até chorar diante dele, entregar seus sonhos, lutas, dores, e falar assim: Senhor, cuida de mim, tem misericórdia de mim, ajuda a minha igreja, ajuda meu irmão, cuida do meu trabalho, me dá uma libertação nessa situação. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Eu digo isso com muita dor no coração, mas eu acho que boa parte de nós diria que nem lembra, sendo muito sincero. E isso é preocupante. Porque quando a oração não é marca da nossa vida diária, significa que a gente não depende de Jesus. Não tem outra resposta. Não tem, que a vida é corrida. Não, você não depende de Jesus. É isso que uma vida sem oração exemplifica. Eu não dependo dele. Para mim, Jesus é um santo das causas impossíveis. Na hora que eu fizer tudo que está no meu alcance, na hora que Jesus virar o meu último recurso, aí eu falo: Deus, me ajuda. Se isso é sua vida de oração, você está na UTI, se não já no cemitério da vida espiritual.
Não é normal um cristão passar um dia sequer sem orar. Não é normal um cristão não ter tempo, minutos, não digo horas, mas pelo menos um tempo dedicado a ativamente estar diante do seu Pai em oração. Não é normal. Nunca normalize a falta de oração na sua vida, meu irmão. Nunca brinque com falta de oração. Então agora tem que virar uma regrinha de legalismo. Não, não é questão de legalismo. É uma questão de essência. Ser cristão é ser dependente de Deus. E a maior demonstração de que somos dependentes é termos uma vida ativa, contínua, dedicada de oração. Mas pastor, mas eu não sei orar direito, eu me enrolo com as palavras. Onde na Bíblia Deus cobrou que você escrevesse suas orações de acordo com a BNT? Onde que Deus falou que se você não orar assim, assim, assado, Ele não te escuta? Você pode orar com erro de português, com erro de concordância, com erro de lógica. Você pode se perder no meio da oração e voltar depois, Senhor, nem lembro onde eu parei. Onde na Bíblia fala que Deus não escuta orações assim? Ele escutou o homem que falou, Senhor, se você pode, faz alguma coisa. Jesus fala, se eu posso? Aí ele fala, olha, eu tenho fé, mas não tenho. É pessoas assim que Jesus escuta. Por isso não crie empecilhos para a vida de oração. Os discípulos perguntaram, Jesus, por que nós não pudemos expulsar? Porque vocês não dependiam de mim. Os demônios só vão embora quando você tem uma vida de dependência. Os demônios não vão embora porque você fez falar a fórmula mágica do exorcismo, rezar a oração de São Bento. Não é por causa disso que o demônio vai embora. O demônio só vai embora porque vocês estão intimamente ligados a mim. E o comando que vocês dão ao demônio para que ele vá, fazem em meu nome e em íntima relação comigo. É isso que a ideia de oração aqui simboliza. Por isso, para a gente terminar esse momento, pense em algumas coisas. A primeira delas, Jesus está cansado da sua incredulidade. Ele está cansado da minha incredulidade. A minha, como pastor, dos presbíteros, diáconos, professores, é ainda mais ofensiva para Deus, porque nós temos mais acesso e conhecimento, querendo ou não. É ainda pior no nosso caso. Mas todos nós devemos parar com uma vida de incredulidade. Pense, se tem uma coisa que deixa Jesus enjoado, é uma vida que não corresponde a todo o amor e revelação que Ele tem me dado. Por isso, se você ama Jesus, tenha fé nele. Eu sei que é difícil, o texto mostra que isso é difícil, mas Jesus não pede quantidade, Ele pede fé, uma fé humilde, entregue e confiante, dia a dia nele. Se você é cristão, viva na dependência de Jesus. Como que eu faço isso? De acordo com esse texto, a maior demonstração, uma vida de oração. Pastor, eu não sei orar, eu tenho dificuldade para orar, eu não sei como eu faço isso. Posso te dar algumas dicas? Primeira delas, reunião de oração da sua igreja. É uma coisa triste de dizer, mas a reunião de oração em quase todas as igrejas que eu conheço, sempre foi a reunião mais vazia. Nós temos uma igreja aqui por volta de 100 membros, professos no hall de membros. Sabe quantas pessoas participam da reunião de sábado? 6, quando muito, 10 pessoas. E eu não tenho vergonha de falar isso na internet, alguém ouvir falar, nossa, na igreja do pastor Gunter. Em toda igreja é assim, infelizmente. Por quê? Tá certo, alguns trabalham de sábado, outros só têm esse único dia para conseguir descansar um pouco mais. Cada um tem os seus motivos, eu não quero virar aqui fiscal da vida alheia nesse sentido. Mas é verdade também que eu acredito que muitos de nós reclamam que não tem tempo para orar, reclamam que não tem vida de oração, reclamam que não sabem orar, mas o recurso que a igreja dá para a gente aprender a orar junto, no caso aqui com o livro de Salmos, boa parte não vai. E aqui não quero dizer que você agora tem que ir com peso de legalismo e de culpa, mas se é o seu caso, você quer aprender a orar, é uma ótima oportunidade. Outro caso, antes do culto aqui, às 6h15, 6h20, tem um grupo de irmãos que se reúne para orar antes do culto. Se sábado não dá para você, tem aqui também. Eu não consigo nenhum nem outro. Temos os grupos familiares, onde a gente ora junto. A grande questão é, se você percebe que a vida de oração é uma área deficitária na sua vida cristã, faça algo. Peça ajuda. Aprenda a orar com outros irmãos que já estão orando. Aprenda com as orações que são feitas aqui no culto. Aprenda a orar nas orações que são feitas na reunião de oração. Não para você simplesmente imitar, mas para você ser contagiado por essa boa prática. E ver outros irmãos dependendo de Deus e aquilo fazer parte, aos poucos, assimilado na sua vida. Se você percebe que você é um filho de Deus e tem dificuldade para orar, não se conforme com isso. Busque crescimento, busque amadurecimento, na simplicidade, pouco a pouco. E Deus construirá uma vida de oração na sua vida. Mas, em segundo lugar, aqueles que têm vontade de servir a Cristo, de exercer ministérios, como é o caso da igreja local, professores, evangelismo, tudo que a gente faz aqui, lembre, é muito fácil acostumar com o sagrado. Eu tenho que lembrar disso todo dia. Eu já estou aqui na igreja, a gente conversou ontem, há 7 anos aqui na igreja, desde a época do seminário até hoje, uns 7 anos mais ou menos. Uma hora entra no automático.
1 hora eu já sei o tempo de pregar. Hoje mesmo eu estou passando um pouquinho, já passei 1 minuto do tempo que eu normalmente prego aqui na igreja. Sempre termino 7h40 normalmente. Eu já tenho todo um costume, hábitos que foram desenvolvidos sobre a minha estética na entrega do sermão. E se eu não prestar atenção, eu vou começar a trabalhar só pela estética. Eu posso fazer um trabalho bonito, um sermão não sei o quê, papapá, mas não tem coração, não tem essência. Um pastor alemão dizia que isso é fazer teologia na terceira pessoa. É falar de Deus, mas não é falar com Deus. Deus para mim vira o Ele. Deus é, Deus faz, Deus age, Deus ouve, Deus escuta, mas Ele nunca é o Deus que eu falo, Pai, Senhor, me escuta. É um risco para todos nós somos líderes, que ensinam na igreja, que lideram o louvor, que estão no coral, em qualquer ministério. É muito fácil se acostumar com o sagrado. Os discípulos fizeram isso. Por isso, se você está envolvido em algum ministério, vigie. Busque o Senhor em oração todo dia pedindo, Senhor, renove em mim a alegria de te servir. Renove em mim aquela ansiedade boa de pensar, Senhor, eu preciso de você, sem você não vai dar certo isso aqui. O Augusto Nicodemos, o grande pregador, dizia que toda vez que ele vai pregar, o joelho dele está tremendo. Já com seus 50 anos de ministério. E quando não treme, esse é o problema. Se você serve a Deus ativamente, nunca se acostume com o sagrado. Sempre encare o ministério com aquele tremor de eu não consigo, mas com Deus eu consigo. E vá em frente. E por fim, se você tem sofrido, seu filho tem sofrido, sua filha tem sofrido, saiba que Jesus se importa profundamente. E Ele quer te ouvir. Seja demônio, seja doença, seja bullying, seja problema psicológico, seja o que for. Deus se importa, Ele escuta. E nós, como igreja, nos importamos e queremos ajudar. Por isso, se é o seu caso, peça ajuda, peça oração. Nós queremos cuidar uns dos outros, cuidar com o amor de Cristo, para que o amor dele seja visto na nossa igreja por meio da dependência em oração que nós temos a Ele. Vamos orar e depois disso cantar ao nosso Deus, falando do nome poderoso, invencível de Jesus Cristo. Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé. Nos ajuda porque nós não sabemos orar como convém. Nos ajuda porque aquilo que é mais básico e acessível que a oração, nós muitas vezes negligenciamos. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós, como líderes, fazemos tudo isso de maneira tão mecânica, fria e sem vida. Nos perdoa, Senhor, como igreja, porque muitas vezes nós damos motivo de vergonha para o Teu nome, porque queremos fazer a obra do Senhor sem o Senhor. Queremos louvar o Senhor sem se importar se o Senhor está ouvindo. Queremos viver para o Senhor, mas sem se importar de fato o Senhor se agrada da nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos quebranta de tal forma que nós venhamos a ter aquele tremor e amor do primeiro contato que tivemos com o Senhor. Daquele dia que o Senhor tirou as escamas de nossos olhos. Que nós possamos olhar para Jesus com admiração, com maravilhamento. E que isso venha a ser o combustível de nossa vida e ministério. Não que seja a nossa prática ou técnica, mas a certeza de que através do Senhor, em dependência, em oração, o Senhor faz a Tua obra através de nós. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Nos dá crescimento na fé. E nos ajuda, Senhor, através das nossas limitações, mostrarmos ao mundo o Teu nome, a Tua glória e o Teu poder. É o que nós pedimos em Teu nome, Jesus Cristo. Amém.